Bom dia, queridas crianças. E aí, como foi o São Pedro de vocês? Espero que tenha sido muito bom. Uma excelente terça-feira, um excelente início de semana de estudos para todos vocês, certo? Então, hoje iremos trabalhar a disciplina de português, certo? As páginas do livro que iremos utilizar são 56, 57 e 58, em que vamos estar fazendo leitura e interpretação de texto, crianças. Então, vamos iniciar a nossa aula com aquela nossa oraçãozinha de rotina, certo? Bom dia, meu Deus querido, as aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Amém, queridas crianças. Então, peço por gentileza que vocês abram aí o livro de português na página 56 para que vocês possam estar acompanhando a leitura, certo? Que diz o seguinte: o parto da montanha. A montanha fazia tanto barulho que todos no vilarejo suspeitavam de que algo terrível estava por acontecer. Nas rodas de conversa, o falatório corria solto. Ai de nós, a montanha vai explodir. É um aviso sobre o fim do mundo. Deus nos livre de ser um terremoto. Adivinhando uma tragédia, muitos moradores partiram para bem longe. Outros se esconderam em cavernas escuras. Até o jornal local deixou de circular, pois os parafusos das máquinas deixaram de circular. Pois os parafusos das máquinas nas impressoras emperraram de medo. O povo do vilarejo mal respirava de tanta expectativa. Então, a montanha tremeu e rachou no meio. O barulho foi ouvido a centenas de quilômetros de distância. E, para surpresa de todos, de uma imensa nuvem de poeira saiu um pequenino rato. Moral da história: grandes expectativas nem sempre correspondem a resultados grandiosos, né? Às vezes a gente se prepara tanto, imagina tanto, idealiza tanto uma situação, achando que ela será grandiosa, mas nem sempre ela se torna uma situação grandiosa. Às vezes é algo bem pequeno, certo? Como no texto, todos esperavam um grande desmoronamento, né? Um grande desastre, porém a montanha só rachou e saiu de lá um pequenino rato, né? Perceba aqui no texto há algumas palavras destacadas, certo? Como terremoto, tragédia, emperraram, vilarejo, expectativa. Temos aí no nosso vocabulário que emperraram é o mesmo que pararam, tornaram-se difíceis de se movimentar, certo? Expectativa, certo? Que é o mesmo que espera, esperança ou possibilidade de conseguir algo. E que terremoto é um tremor de terra, perturbação. Tragédia, cena ou acontecimento triste, grave ou perigoso. E vilarejo, que é um pequeno povoado ou vila, certo? Isso daí são algumas palavras que estão no nosso vocabulário, certo? Vamos trabalhar um pouquinho sobre aí o vocabulário deste texto. Peço que, por gentileza, que vocês passem aí para a página 57 do livro de vocês. Página 57, certo, gente? Só um minuto. Tia vai tomar aqui um pouco de água. Abriram aí na página 57? Que temos aí o estudo do vocabulário, né? O estudo desse texto. Na primeira questão, que será a atividade de vocês, né? A página 57 e a página 58, diz o seguinte: escreva uma única frase no qual constem as palavras terremoto e vilarejo, certo? Vimos que terremoto é um pequeno tremor, que é um tremor, certo? E que vilarejo é uma pequena vila, certo?
Então, diz aí que vocês vão estar utilizando, escrevendo uma frase em que conste as palavras terremoto e vilarejo. Na segunda questão aí, tá pedindo para vocês encontrar no diagrama o sinônimo das palavras do quadro. Se necessário, use um dicionário, certo? O que é sinônimo? Sinônimos são palavras de sentidos semelhantes. Por exemplo, levantar. Não, deixa eu ver aqui. Andar e caminhar. Andar e caminhar são palavras sinônimas, porque elas têm o mesmo sentido. Se eu digo João andou por toda Patos, e se eu digo João caminhou por toda Patos, perceba que eu não altero o sentido da minha frase. A palavra andou e caminhou tem o mesmo sentido que João percorreu, certo? Uma determinada distância entre a cidade de Patos. Então, vocês vão estar encontrando aí palavras sinônimos de expectativa, de emperraram e de tragédia. Agora, escreva uma frase com cada uma delas. Você vai estar escrevendo as frases com as palavras que vocês encontrarem no diagrama, certo? São 3 palavras. Temos aí A, B e C. Então, para cada palavra que você encontrar no diagrama, você vai criar uma frase. Na segunda coluna, temos aí a primeira questão, relativa ao estudo do texto. Por que as pessoas estavam esperando que algo ruim acontecesse no vilarejo? 2. O que as pessoas comentaram que poderiam acontecer? Certo? Tudo isso é relativo ao estudo do texto. 3. O que alguns moradores do vilarejo fizeram ao fim de fugir da possível catástrofe anunciada? Vimos que, diante do cenário, algumas pessoas se preocuparam e tomaram as devidas precauções com medo do que o pior pudesse acontecer, não foi mesmo? Então, algumas pessoas tomaram providências. Que providências foram essas? Quarta questão. Por que o jornal local deixou de circular? Vimos que até o jornal parou de funcionar por algum motivo, certo? Qual foi este motivo? Quinta questão. No dia em que a montanha finalmente rachou, um ratinho saiu de... O que aconteceu? Então, no dia que a montanha rachou, certo? Que era a expectativa que todo o pessoal tinha do que pudesse acontecer, o que realmente aconteceu? Sexta questão. Você concorda com a moral da história? A moral da história diz o seguinte: grandes expectativas nem sempre correspondem a resultados grandiosos. Você concorda com esta moral? Dê aí sua opinião. Sétima questão. Você já criou expectativas em relação a alguma coisa importante e não obteve o resultado esperado? Relate a sua opinião. Alguma vez você já ficou bem ansioso por alguma coisa, ficou ansioso para o seu aniversário, achando que iria ter uma festa muito grande, e quando foi no dia você se decepcionou porque você criou tanta expectativa naquilo e acabou não acontecendo do jeito que você queria? Relate aí essa sua experiência para a gente. Oitava questão. Que outro ensinamento você pode tirar da fábula? Escreva-o abaixo. Então, além desta moral da história, qual outro ensinamento você pode estar tirando desta fábula? Comente aí um pouco pra gente, certo? Então, é só isso. Beijos. Vamos para a nossa segunda aula, certo? Lembrando que as páginas das atividades 57 e 58. Se precisarem, voltem lá ao texto novamente e te estará aqui à disposição para ajudar vocês.